Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu projeto de pesquisa na filosofia que discute a questão dos vícios epistêmicos presentes no debate acerca da hipótese do aquecimento global antropogênico. Para quem não me conhece, eu faço parte do grupo dos céticos do aquecimento global, que é um grupo de cientistas que não acredita na hipótese de que as alegadas mudanças climáticas globais são produzidas pelos seres humanos. Então existe uma hipótese dita hegemônica de que as atividades industriais e agrícolas humanas estão produzindo alterações na química atmosférica que estão produzindo e produzirão mudanças nos fluxos de matéria e de energia em escala planetária e que isso está conduzindo a mudanças climáticas em nível global. O grupo dos céticos é o grupo dos cientistas que não acreditam nessa hipótese, que dizem que os seres humanos não têm essa capacidade de produzir mudanças nos fluxos de matéria e de energia em escala planetária. Tá? A ideia desse vídeo não é fazer uma aula de climatologia, eu não vou abordar aqui os aspectos climatológicos que me levam a questionar a hipótese do aquecimento global. A ideia aqui é expor um questionamento que me vem desde a minha graduação, quando eu comecei a pesquisar esse tema. A minha primeira graduação foi na geografia, depois eu emendei com um mestrado e um doutorado para pesquisar essa questão do aquecimento global. Mas uma coisa que sempre me intrigou na minha pesquisa é que uma vez que eu comecei a estudar acerca das mudanças climáticas, eu querendo divulgar essas ideias, né, querendo fazer com que as pessoas entendessem que a hipótese do aquecimento global é uma mentira, eu comecei a me dedicar muito a buscar informações de qualidade que desmentissem as principais ideias veiculadas acerca da questão do aquecimento global. Vou pegar um exemplo. Né? Vocês lembram daquele filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, em que ali ele afirma que o nível do mar vai subir 6 metros. Ele mostra ali simulações, né, do que aconteceria no mundo se o nível do mar subisse 6 metros. Naquele momento em que ele produz o filme, o limite superior da pior estimativa de subida do nível dos mares, feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, era de 59 centímetros. Então existe aí um intervalo muito grande de possibilidades, né, entre a argumentação feita por pesquisa científica e a argumentação feita por ambientalistas, por ONGs, né, por um pessoal que não é exatamente especializado em mudanças climáticas, que é o caso do Al Gore, por exemplo, né, só para a gente exemplificar. Então me intrigava bastante essa questão de buscar informações fidedignas que mostrassem para as pessoas ou que a hipótese do aquecimento global é falsa, ou pelo menos mostrar que a coisa não era tão alarmante como os ambientalistas costumavam veicular, né? E aí a minha vida toda eu passei buscando muita informação, né, tanto em quantidade quanto em qualidade, para divulgar para os meus alunos, né, para todas as pessoas com quem eu fosse conversando, acerca da falsidade da hipótese do aquecimento global. E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que a maioria das pessoas tinha uma dificuldade muito grande em aceitar aquele tipo de informação que eu estava trazendo. E não tinha relação com a quantidade, com a qualidade daquelas informações. Eu mostrava ali dados inquestionáveis, né, trazidos até do próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas, que demonstravam ali que a hipótese do aquecimento global ainda carece de comprovação, e mesmo assim as pessoas não acreditavam, né? Não, isso daí é bobagem, o que você está falando, né? Não tem fundamento. Né? Então é uma questão que sempre me intrigou, né? Por que as pessoas tinham essa recusa de aceitar uma informação que estava sendo prestada a elas? E comecei a perceber que não tinha relação com a cientificidade,
dos dados que eu estava trazendo, com a qualidade dos dados que eu estava trazendo, né? Tinha algum aspecto psicológico, social, cultural ali envolvido que dificultava ou impedia que as pessoas aceitassem aquele tipo de informação, né? Não era só uma questão de ciência, tá? Não era só uma questão de meteorologia que estava envolvida ali, tá? E não conseguindo buscar respostas a esses meus questionamentos dentro da geografia, eu decidi vir para a filosofia para tentar entender, né, o que se passa nas mentes dessas pessoas que impedem elas de aceitar uma argumentação ou mesmo de ouvir uma argumentação que é contrária às suas crenças. O meu problema de pesquisa, então, vai ser a pergunta de por que as pessoas se recusam a aceitar ou até mesmo a ouvir a argumentação dos céticos. Sempre houve essa crença na nossa cultura de que a hipótese do aquecimento global ela é uma verdade altamente estabelecida e comprovada e que, portanto, a meia dúzia de loucos que a essa altura do campeonato ainda se atrevem a questionar essa hipótese só podem estar fazendo isso movidos por interesses pessoais, que seriam principalmente os vultuosos financiamentos que nós recebemos das indústrias petrolíferas. Minha gerente de banco gostaria bastante que isso fosse verdade, mas não é. Eu não recebo, nem nunca recebi, nem conheço uma pessoa que tenha recebido dinheiro para defender o ceticismo climático. Tá? Mais modernamente, a hipótese do aquecimento global vem sendo veiculada a projetos políticos de direita, né? Então, e de extrema direita. Então as pessoas vão dizer que se você defende a hipótese do aquecimento global atualmente é porque você está ligado a esse tipo de político. Aliás, o ceticismo climático no Brasil decaiu muito nos últimos anos, né? Tenho visto bastante gente que em outros tempos defendia, né, fazia essa crítica à hipótese do aquecimento global e hoje, vazou, né? Seguramente muito mais por medo de ser identificado com determinadas figuras políticas da nossa atualidade do que por motivações epistemológicas propriamente, tá? Então, a hipótese do nosso trabalho vai ser de que existem alguns padrões de pensamento que dificultam a gente a aceitar a hipótese do aquecimento global. Tá? Não é só uma questão, como eu pensava na minha juventude, não é só uma questão de carência de informação de qualidade, porque quando eu comecei a pesquisar eu pensava, não, as pessoas acreditam em aquecimento global porque elas não têm conhecimento de como funciona o sistema climático, elas não têm conhecimento de como esses dados são obtidos, né? E eu mostrava para elas como esses dados são obtidos, eu mostrava como é que o sistema climático funciona e mesmo assim isso não funcionava. Então essa aqui vai ser a nossa hipótese, né? Que existe algo mais, existem padrões de pensamento que vão impedir que as pessoas sejam capazes de aceitar esse tipo de argumentação. Um dos entraves à aceitação de uma argumentação pode ser a questão dos vícios epistêmicos, que vão ser traços de caráter, traços de personalidade, padrões de comportamento que bloqueiam ou dificultam a aquisição de conhecimento. É lógico que a aquisição de conhecimento não é só uma questão de você extirpar os vícios epistêmicos, mas sim eles têm alguma importância na dificuldade que a gente tem de argumentar ou de ouvir uma argumentação. Tá? Então, aquela mesma discussão que a gente tem em ética acerca dos vícios e das virtudes na vida em geral, a gente pode aplicar aqui para a discussão epistemológica. Tá? Por quê? A maior parte do conhecimento que a gente adquire, ele não se dá, vamos dizer assim, de acordo com o método científico hardcore, do jeito que a gente aprende
na escola, na universidade, através da observação, experimentação. Não é assim, né? A maior parte das coisas que a gente conhece, em que a gente acredita, elas se dão por via testemunhal. Você nunca viu um átomo, você nunca viu um vírus, você nunca viu uma explosão de supernova. Tá? Então por que você acredita nessas coisas? Porque alguém te ensinou acerca dessas coisas. Né? Então isso vai fazer com que a gente precise trazer para a epistemologia a discussão dos vícios e das virtudes. Tá? É necessário que nós desenvolvamos em nós traços de caráter que predispõem a uma comunicação científica correta e a receber informações científicas de forma correta. Tá? Um exemplo de um vício epistêmico que a gente poderia citar: a imprudência. Você recebe uma notícia no Zap, uma notícia bombástica, e você já imediatamente sai repassando essa notícia. Tá? Essa notícia pode ser verdadeira? Pode. Mas ela também pode ser uma notícia falsa. Então, o que você está fazendo na hora que você repassa uma notícia falsa? Você está contribuindo para o emburrecimento das pessoas, para a divulgação de informações falsas, que não é o ideal que a gente deva fazer na nossa vida em sociedade. Tá? Ah, eu já repassei uma notícia falsa uma vez na vida. Isso faz de mim uma pessoa com um vício epistêmico da imprudência? Claro que não. Tá? O vício epistêmico se instala quando você faz disso um hábito. Né? Quando você nunca checa as informações que você está repassando. Outros exemplos de vícios epistêmicos que a gente poderia citar: a ingenuidade, a mentalidade fechada, a preguiça de buscar informações. Tá? Poderíamos elencar aí uma miríade de vícios epistêmicos para a gente discutir. Tá? Existe um debate também acerca de qual seria a fronteira entre um vício e uma virtude epistêmica. Né? Uma pessoa dogmática, né? Isso seria um vício ou uma virtude? A gente está acostumado a identificar o dogmatismo como algo ruim, né? Então seria um vício epistêmico. Só que, se você for pensar, há situações em que ser dogmático talvez seja importante, né? Talvez seja importante a gente se aferrar a algumas certezas nossas, né, para impedir que algumas ideias diletantes possam entrar na nossa cabeça. Como a gente diz informalmente, é necessário ter uma mentalidade aberta? Sim, mas não tão aberta a ponto de seus miolos extravasarem da sua cabeça. Tá? Então existe aí uma discussão acerca de quando é que eu estou praticando um vício, quando é que eu estou praticando uma virtude, mas há casos em que fica bastante óbvio que você está tendo um comportamento vicioso. Um autor que discute bastante essa questão dos vícios epistêmicos é o Kwasi Kazan. Ele vai frisar a discussão dele dos vícios epistêmicos na produção de teorias da conspiração. Então, bem genericamente aqui, o que vem a ser uma teoria da conspiração? É uma teoria que concatena fatos aparentemente díspares, né, tentando atribuir um sentido maior para ela. Tá? Normalmente são teorias que vão contar histórias de conhecimentos que estão ocultos à maioria das pessoas. Vamos pensar um evento bem importante que foi os ataques de 11 de setembro. Né? Teorias da conspiração sempre aparecem quando a gente tem esses eventos assim absolutamente sem sentido para nós, né? Onde já se viu o cara de repente tacar 2 aviões em 2 prédios assim, né? Mas vamos pensar, não, aquilo ali não foi um ataque da Al-Qaeda, aquilo foi um ataque orquestrado pelo governo norte-americano para gerar um precedente para a invasão do Iraque. Né? Isso a gente poderia pensar como uma teoria da conspiração. Tá? Muitas vezes o ceticismo climático é associado como uma teoria da conspiração.
Então, aqueles que são os aquecimentistas ou aqueles que criticam a hipótese do aquecimento global antropogênico vão dizer, os céticos do aquecimento global, eles não acreditam no aquecimento global porque eles acreditam que a agenda ambientalista é uma agenda esquerdista de tomada de poder global, né? Ninguém pensa que uma pessoa pode criticar a hipótese do aquecimento global por razões puramente climatológicas, né? Não, isso não é possível, né? Existe uma visão de mundo por trás, né? Existe um projeto anti-esquerdista por trás da hipótese do aquecimento global, tá? Tanto que o ceticismo climático, muitas vezes ele é colocado no mesmo saco de gatos dos terraplanistas, dos anti-vacina, como uma teoria da conspiração. E aí que vem a pergunta que eu pretendo buscar no meu trabalho, né? Será que a própria crença de que os céticos são financiados por empresas de petróleo, estão envolvidos com interesses políticos de direita, não seria ela mesma uma teoria da conspiração? Tá? Por que isso? Porque, vejamos, quando você vai questionar, eu observo isso muito com os meus alunos, quando você vai questionar a existência do aquecimento global antropogênico, sempre vai ter aquele que vai levantar e falar, não, mas onde já se viu, você questionar a hipótese do aquecimento global antropogênico? Ela é verdadeira, eu vi uma reportagem na Globo. Vi uma reportagem na Globo é critério de verdade para uma informação que foi recebida pelo aluno. Tá? É bem interessante esse ponto de que a maior parte dos nossos alunos, eles são bastante escaldados para entender que a mídia tem interesses próprios, que ela não necessariamente tem um compromisso com a verdade dos fatos, que ela tá ali muitas vezes mais para defender os interesses próprios do que divulgar fatos reais. Ok. Mas esse raciocínio se estende frequentemente muito mais para fatos de economia e de política. Raramente você vai ver alguém dizendo que a mídia mente quando ela está falando de questões científicas ou de meio ambiente. Todo mundo acha, não, quando você vê uma informação sobre política, sobre meio ambiente, a Globo tá mentindo, não sei qual emissora tá mentindo, Mas quando ela produz uma informação acerca de ciência e de meio ambiente, não, ninguém questiona. Aquilo é verdade. Tá? Então, que tipo de atitude é essa? É uma atitude de muita ingenuidade. Tá? É uma atitude de muita ingenuidade a gente acreditar que um determinado veículo de comunicação, que a gente sabe tem o hábito de manipular informações, a gente viu isso em outros momentos históricos, quando se trata de um determinado aspecto, no caso aqui a questão ambiental envolvendo o aquecimento global, não. Aí as informações que são veiculadas por ela são sempre verdadeiras. Tá? Então isso é uma atitude de muita ingenuidade. Tá? A gente acreditar que uma fonte popular de informação, ela é uma fonte confiável. Tá? Confiabilidade de uma fonte de informação confiável, não tem necessariamente relação com a popularidade dessa fonte, com ser uma fonte oficial. Não é isso o que faz uma informação ser verdadeira ou confiável. Então fica aí a pergunta. Quando você afirma que os céticos são financiados pelas empresas petrolíferas, que os céticos eles estão envolvidos com projetos políticos de extrema direita, você está achando que você está criticando uma teoria da conspiração que é o aquecimento global antropogênico. Mas será que não seria você mesmo que está produzindo uma teoria da conspiração? Já que você está defendendo fatos que não têm comprovação científica, esse vultuoso financiamento que os céticos recebem das empresas petrolíferas.
Será que não é você que está ignorando evidências científicas que sim, são abundantes para a gente questionar a hipótese do aquecimento global antropogênico? Então é essa pergunta que eu vou procurar responder no meu projeto de pesquisa. Quais são os vícios epistêmicos que impedem as pessoas de ouvir uma argumentação crítica à hipótese do aquecimento global? Né? Será que elas são ingênuas? Será que elas são preguiçosas? Né? Será que elas têm uma mentalidade fechada? Né? Porque existem. Né? Existem questionamentos à hipótese do aquecimento global que não podem ser negligenciados. Tá? Então, no momento em que você acredita que é uma hipótese totalmente estabelecida, totalmente comprovada, sim, né? Você não está exercendo adequadamente as virtudes intelectuais. Né? E talvez seja pela presença de um vício epistêmico que está impedindo você de exercer adequadamente uma virtude intelectual. Então era essa a ideia que eu tinha para falar aqui para vocês. Aceito contribuições e até a próxima!